Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Sandro, eu sou um dos professores da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando sequência no estudo que foi iniciado semana passada da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada o professor Marcelo ministrou sobre o capítulo 1, ele deu a introdução e falou sobre o capítulo 1 ao versículo 31. E hoje eu vou dar sequência, eu vou ler o capítulo 2, do versículo 1 ao 16, tá bom? Nós estamos alicerçando a nossa lição na Palavra de Deus, é claro. A Palavra de Deus é o alicerce firme e forte da nossa fé. Mas nós estamos balizando, nós estamos orientando o nosso estudo através do livro do pastor Hernanes Dias Lopes, 1 Coríntios, Como resolver conflitos na igreja. Então, você que tem o livro pode acompanhar o estudo através dele. Você que não tem e puder adquirir, adquira. É muito bom ter materiais que apoiam os estudos. A gente, tradicionalmente na nossa igreja, a gente sempre utiliza um livro de algum autor que seja conhecido, que a gente sabe que é fiel ao contexto da Palavra de Deus. A gente fez o estudo com o pastor Hernanes Dias Lopes das cartas de 1 e 2 Tessalonicenses, foi muito bom. Nas anteriores a gente utilizou outros autores, como o pastor Timothy Keller, Justo Gonzalez, mas dessa vez a gente vai dar sequência no estudo com o pastor Hernanes Dias Lopes. E eu costumo ser bastante fiel ao que é orientado no material de apoio. Então, se você tem um livro, pode acompanhar, que nós vamos fazer um estudo bem próximo daquilo que o autor orientou. Amém? Curta e compartilhe o vídeo, tá? Para que a gente consiga alcançar mais pessoas pela palavra de Deus. Quando você curte, você compartilha, as pessoas ficam sabendo, as pessoas tomam conhecimento daquilo que foi estudado. Então, curte e compartilha. Se você não assistiu à última aula que foi ministrada pelo Marcelo, aí na página da Igreja Batista Betel, você pode estudar. O vídeo fica lá disponível. E ao final da aula de hoje, aí no chat do YouTube, você pode fazer as suas perguntas. Vai ter um ícone da igreja orientando como fazer a pergunta. Geralmente é hashtag pergunta, e aí você escreve a sua pergunta na sequência, que a gente vai responder dentro do período de aula. Beleza? Vamos lá então? Vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 16. Nós vamos estudar 1 Coríntios capítulo 2, versículos 16. Vocês desculpem, irmãos, a forma simples com que eu estou trabalhando o vídeo é porque eu não tenho nenhum aparato de vídeo, estou gravando do celular, então qualquer problema também pode relatar pra gente, que toda crítica é bem-vinda. Beleza? Nós vamos falar hoje da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela é fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele funda a igreja de Corinto. Corinto é uma província romana. Nessa época que Paulo ele vai pregar e plantar essa igreja. Corinto foi uma cidade destruída pelo Império Romano em 146 a.C. Ela foi reconstruída em 44 a.C. E ela é habitada por gregos, por judeus e por romanos, tanto soldados que já estão aposentados, quanto por soldados da ativa do exército romano e o líder da província. Então, Corinto é uma cidade com bastante diversidade de culturas, uma diversidade cultural muito grande, e eles são tradicionalmente admiradores da filosofia grega, né? Os coríntios, eles admiram bastante o conhecimento humano, eles admiram bastante as técnicas de retórica e oratória, as discussões filosóficas. Então, é nesse contexto que Paulo prega o evangelho e que Paulo, ele planta uma igreja. Então, Paulo, ele chega em Corinto, ele encontra esse cenário, só que os coríntios, que são as pessoas que são
cidadãos de Corinto, por isso a carta é Epístola de Paulo aos Coríntios, ou seja, cidadãos de Corinto. Eles recebem o evangelho de Jesus Cristo, eles, com alegria, muitos coríntios se convertem ao evangelho de Jesus, e Paulo dá sequência na sua viagem missionária. Porém, as notícias que chegam a Paulo é que o evangelho puro e simples já não tem mais espaço entre os coríntios. Porque os coríntios eles já misturaram o evangelho com as suas filosofias, com as suas técnicas de retórica e com as suas loucuras. Nada diferente dos dias de hoje. Aliás, a leitura, o estudo da carta de 1 Coríntios vai nos fazer diversos paralelos com a igreja atual, né? A gente vai ter a percepção de coisas bastante semelhantes. Por exemplo, essa coisa de misturar o evangelho puro e simples com filosofia influencia a igreja até hoje. O liberalismo é algo que nasce no século XIX, por exemplo, e ele é praticamente a mistura do evangelho puro e simples com filosofia. A gente percebe também no século XX, outra coisa que influencia muito a igreja de hoje, no século XX, a mistura, principalmente na América Latina. Não só na América Latina, né? A gente percebe no mundo inteiro a mistura do evangelho com política. Então, tanto a mistura do evangelho com filosofia, quanto a mistura do evangelho com política, eles subvertem a mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho, que não é pura e simples, ela perde o seu poder. Ela se torna técnica de retórica e nada mais, nada menos do que vã filosofia. Então o apóstolo Paulo, ele tem essa percepção, né? Ele é avisado do que está acontecendo em Corinto. Ele sabia dessas coisas, então ele escreve uma carta praticamente redoutrinando essa que se tornou uma igreja pragmática, ou seja, que usava de pragmatismo, que convalidava as suas vãs filosofias por essas atitudes que subvertiam o evangelho. O que a gente percebe, e o autor do livro, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele trabalha muito bem, é que para corrigir esse problema, Paulo expõe nesse capítulo os fundamentos básicos da mensagem do evangelho. Ele levanta 3 colunas. Eu gosto muito dessa palavra que ele usou. 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do evangelho. O evangelho centraliza-se na morte de Cristo, ou seja, é parte do plano eterno de Deus e é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. O evangelho envolve as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Nos versículos 1 a 5, Paulo fala sobre a obra de Cristo na cruz. Do versículo 6 a 9, fala do eterno plano de Deus. E dos versículos 10 a 16, ele fala da ação do Espírito Santo. Ou seja, 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do evangelho, centralizada na morte de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo e por intermédio da palavra de Deus. Amém? Então vamos ler agora um dos pontos do nosso estudo, que é: o evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Vamos ler do capítulo 2, versículos 1 a 5. O que diz a palavra de Deus: Eu, irmãos, fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder,
para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Martinho Lutero faz um comentário acerca desses 5 primeiros versículos dessa forma: a boa nova não é transmitida por meio da eloquência, mas por mensagem humilde que dá testemunho a respeito da cruz. É lá que encontramos o poder de Deus e o descanso em sua sabedoria. Amém? Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele relembra acerca do conteúdo do Evangelho. Certo? O conteúdo do Evangelho que ele diz porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ponto. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Simples assim. Agora, quando você, por exemplo, fala com pessoas que tem nas técnicas de retórica, que tem na filosofia a base da sua fé, ele vai elucubrar uma série de coisas. O apóstolo Paulo ele sabia que, por exemplo, os coríntios eles eram absolutamente vislumbrados com a eloquência, com as técnicas de oratória, com os homens que falavam muito bem, com os homens que expandiam o conhecimento filosófico nas praças, com as pessoas que saíam falando uma série de coisas que seriam respostas para os questionamentos da vida naquele momento. Agora, a cruz aponta para a justiça e para o amor de Deus. O Evangelho centraliza-se na morte de Cristo. Ou seja, quando Paulo ele decide pregar na capital da filosofia, a morte de Cristo é como uma doutrina periférica do cristianismo. Eles falam da morte de Cristo, mas eles olham assim, ok, deve ser uma coisa interessante. Cristo morreu por nós, e aí? E aí não. A morte de Cristo na cruz do Calvário é o pilar da nossa fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Cristo é a base da nossa fé. Então, o apóstolo Paulo ele rememora aos coríntios, isso não é uma doutrina periférica, a morte de Cristo. É a doutrina central. É a base, é o pilar da nossa fé. Quando Paulo vem e ele fala para os coríntios, ele fala assim, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, meu querido. Meus queridos, eu não tenho outra coisa para falar para vocês. O que vocês estão esperando? Uma ideologia parecida com aquilo que vocês aprenderam na infância? Não. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E através da morte de Jesus Cristo, nós tivemos vida. Então, esse é o centro, essa é a base da nossa fé. Então, Paulo, ele não está pregando a Cristo apresentando como um homem perfeito, ou como um ilustre mestre da religião, ou mesmo como o supremo exemplo da espiritualidade. Paulo está pregando Jesus Cristo como sendo este crucificado. Ele está anunciando a morte de Cristo. Então, todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Por isso que Paulo diz que é loucura a morte de Cristo. É um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É muito importante que na nossa vida, isso serve para todos nós, para qualquer igreja que se diz igreja cristã, não se esquecer que a centralidade do Evangelho ele está na cruz de Cristo, porque foi na cruz que Jesus se entregou. Se isso soa nos teus ouvidos como uma coisa simplória demais e que você precisa de mais alguma coisa além disso,
para que a sua salvação seja consolidada, para que isso tenha religado a sua comunhão com Deus, você corre o sério risco de estar vivendo o conflito que os coríntios estavam vivendo. Então, o que acontece? Paulo ele escandaliza a cidade de Corinto ao dizer que é no Cristo crucificado que se encarna a verdadeira sabedoria de Deus. Para Paulo, o evangelho é absolutamente cristocêntrico, e isso é uma coisa que eu gosto demais. Porque o que os coríntios estavam fazendo era fazendo do evangelho antropocêntrico, ou seja, colocando o homem no centro do evangelho. Vê se vocês nunca ouviram algo assim. Alguém nunca mandou para vocês no WhatsApp um videozinho de um pastor sentado numa cadeirinha com uma musiquinha de fundo dizendo: você é o centro! Você é o centro! Deus, Jesus morreu para mudar a tua história. Isso que você está vivendo hoje vai acabar porque é o poder de Deus e não sei o quê. Você é o centro. Vã filosofia. Antropocentrismo. O apóstolo Paulo está pregando outra coisa. Ele está pregando cristocentrismo. Jesus no centro. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Porque nós, por nós mesmos, jamais conseguiríamos escapar da grande condenação que viria a nós, se nós não tivéssemos nos curvado a esta cruz que nos salvou e que nos libertou. Segundo lugar, relembra-os de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Paulo relembra os coríntios a sua resolução em se dedicar exclusivamente ao Evangelho de Jesus. Eu, irmãos, não fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus. Não o fiz com ostentação de linguagem e de sabedoria. Paulo está demonstrando que ele não foi a Corinto criar um fã-clube do Paulo. Mas por incrível que pareça, os coríntios eles eram tão vidrados com essa questão relacionada à filosofia que eles criaram um fã-clubezinho dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de Jesus. A gente precisa entender uma coisa muito importante, mas muito importante nessa história toda. O apóstolo Paulo, ele diz: eu tomei uma decisão e não volto atrás. Eu não quero tratar outra matéria a não ser que seja Jesus Cristo e esse crucificado. Minha dedicação, minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é só o Evangelho. Então, se vocês querem um ídolo, vai para a praça. Mas o Evangelho de Jesus, ele tem a cruz como sendo o fundamento firme da sua fé. A morte de Cristo, esse Cristo crucificado, é o fundamento da fé cristã. E essa é a grande necessidade dos pregadores, sabia? É a maior necessidade da igreja. É a maior necessidade do mundo. Cristo crucificado. Fundamento firme da sua fé. Muitos pregadores engrandecem a si mesmos. Outros pregadores engrandecem a outros. Muitas pessoas engrandecem a diversas pessoas. E a cruz de Cristo, a morte dele na cruz, se tornou vã. Tudo por quê? Porque
os coríntios, por exemplo, eles revelam uma necessidade humana. E essa é uma necessidade humana que o evangelho destroça, que o evangelho detona, que o evangelho explode, que é o ego. O homem egocêntrico, ele começa a demonstrar. O homem egocêntrico, ele indica que a cruz de Cristo não é o centro da sua vida. E que o evangelho não tem o efeito que ele devia ter naquele que se diz ter o evangelho como regra de fé e prática. Em terceiro lugar, relembra-os acerca da sua maneira de pregar o evangelho. Paulo, ele mostra uma terceira coisa à igreja. E no versículo 1 ele já diz na lata. Ele não anunciou o testemunho de Deus com ostentação de linguagem e de sabedoria. Ou seja, ele não se tornou um filósofo ou um orador. A gente falou agora. Mas chegou a Corinto como uma testemunha. Testemunha de Jeová? Não. Testemunha de Jeová, na realidade, ele é uma testemunha da religião. Ele não vai pregar Cristo. Ele vai pregar a religião. Vem na sua porta. O senhor tem Bíblia em casa? Aí, se você falar que sim, ele te dá um livrinho. Se você falar que não, ele vai tentar falar um pouco sobre a sua religião. Mas ele não prega a Cristo. Ou seja, é uma mensagem sem poder. Ela pode ser persuasiva, como era semelhante à imagem que os coríntios, a mensagem que os coríntios tinham. Ela é uma mensagem que pode ter, no seu contexto, uma forma bem construída, falam bem, trazem fundamento bíblico, abrem a Bíblia para te mostrar que está escrito assim e assado, mas Cristo não é o centro da mensagem. A cruz de Cristo não tem poder. Ou seja, esta mensagem não tem poder. Paulo, ele chama a atenção nesse versículo 1 justamente para isso. Quando o pregador chama mais atenção para si do que para o evangelho, quando o pregador ele se mostra mais do que aponta para a cruz, sua mensagem não tem poder. Aí algumas pessoas me perguntam, o que mudou na igreja de ontem, de antigamente para hoje? Porque antigamente a gente via tanta gente cheia do Espírito Santo de Deus, hoje a gente não vê. Talvez isso, não? A mensagem. Porque às vezes você ouve uma mensagem simples, de pessoas simples, cheias de evangelho, cheias de cruz de Cristo. Mas esta pessoa que está recebendo essa mensagem, ela não quer o evangelho. Ela não está com o coração aberto para receber o evangelho. Ela quer uma massagem no ego. Aí ela vai e ouve um pregador cheio de si. Vem aqui porque a minha fé vai te curar. Vai. Porque ele tem outro interesse. E o pregador que não faz da cruz de Cristo, do evangelho de Cristo, a base da sua mensagem, já era. A palavra demonstração no grego, que é uma palavra que o apóstolo Paulo ele usa para tratar com eles, é apodeixis. Eu vou tentar escrever aqui. Minha letra é horrorosa. Apodeix. Apodeix. Traz a ideia de uma prova legal apresentada diante de uma corte. Apodeix. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas a demonstração do Espírito e de poder.
Essa demonstração de espírito e poder, irmãos, não é mágica, não é nenhuma mirabolância. É o evangelho pregado como ele é. Quem convence não é o homem, é o espírito. Quem convence é o espírito. E o espírito, quando ele convence, quando o espírito convence uma pessoa a se arrepender dos seus pecados, quando o espírito convence uma pessoa a se arrepender dos seus pecados, tá aí, e a pessoa responde a este chamado do espírito. Essa é uma demonstração do espírito de poder. O apodex que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que eu não quis ser um filósofo, um orador. Antes eu resolvi anunciar o evangelho que transforma vidas. Eu não estou anunciando um evangelho, anunciando uma mensagem que massageia o ego de ninguém. O teólogo chamado Martin Lloyd Jones, Dr. Jones, ele dizia que a pregação do evangelho é lógica em fogo, é teologia em fogo. John Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. Ou seja, demonstração do Espírito e poder. Essa sabedoria humana pretensa, ela pode nos convencer por um tempo, mas ela não se sustenta, ela não tem base, ela não consegue te sustentar nos dias mais difíceis. A morte de Cristo foi muito cara. E feliz aquele que reconhece a morte de Cristo, porque ele firma, ele alicerça a sua casa na rocha. Quarto lugar, relembra-os do seu propósito de pregar o evangelho. Paulo deixa claro o propósito para o qual ele pregava o evangelho. Ele dizia: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Versículo 5. A gente tem que pregar o evangelho com simplicidade, ressaltando o seu conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador que à mensagem. Esse é o problema da igreja de Corinto. O pregador, ele é mais importante do que a mensagem. O pastoral, o pastor B, o apóstolo, o bispo, não sei quem. A igreja X, a igreja Y. Não. O evangelho, a simplicidade do evangelho. O evangelho puro e simples, ele é suficiente. Por isso que Paulo ele vai dizer mais para frente: quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio de qual vocês creram. Paulo quer que eles confiem em Deus, não no mensageiro. Óbvio que a gente tem que conhecer as pessoas que falam da palavra de Deus para nós. Óbvio. Como eu costumo dizer, eu prefiro ouvir meus irmãos, meu pastor, meus pastores, porque eu conheço eles. Pastor Alexandre é o marido da Aline, pai da Júlia e da Sofia. Pastor José é marido da irmã Sueli, pai do Alexandre, da Gisele e da Juliana, que também trabalham na obra de Deus. Pastor Marcos Neyme é o marido da Silvia, pai da Nathalie, do Felipe e do Gabriel. Eu sou marido da Valéria, pai do Leonardo e da Lívia. Quando a gente conhece os homens de Deus, fica mais fácil para a gente ouvir a mensagem. Óbvio, a gente conhece a pessoa. A gente sabe quem é. Mas tanto faz. O importante é o evangelho. O que nos alimenta não é quem está falando. Semana passada o Marcelo nos alimentou, hoje sou eu, semana que vem vai ser outro. Agora, à noite, o pastor Alexandre provavelmente vai trazer uma grande palavra no nosso coração.
E o Evangelho assim vai nos alimentando, vai nos sustentando, vai nos dando força para continuar, principalmente nesses dias difíceis. A nossa vida está bem alicerçada na palavra de Deus. Amém? O Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. Agora nós vamos ver o versículo 6 a 9. Diz assim a palavra: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado nosso Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esse é um dos versículos da minha vida. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é um dos versículos da minha vida. Como eu amo a palavra de Deus. No contexto desse recorte do capítulo, em primeiro lugar, a origem da verdadeira sabedoria. Versículo 7. Jesus Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. A verdadeira sabedoria não está na filosofia, mas no Evangelho. A sabedoria de Deus é Jesus Cristo crucificado. E qual é a origem da verdadeira sabedoria? A sabedoria não procede de homens, procede de Deus. Essa sabedoria não é produto de locubração humana, nem de pensamento refinado. Essa sabedoria vem de Deus e não dos homens. Paulo chega a dizer, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Esse contexto dos experimentados é um pouco difícil de entender, viu, irmãos? Porque a palavra que Paulo usa aqui é teleios. Vou tentar escrever. Isso é um pouco menos difícil de telei. Como minha letra é horrorosa, provavelmente vou deixar alguma coisa fora, mas é teleios, que significa maduro. Que o apóstolo Paulo ele começa a engrossar um pouco a fala dele, né? Começa a separar um pouco os homens dos meninos. Ele começa a pegar um pouco mais na ideia de que ele não está falando de uma certa categoria de crente. Ele está fazendo distinção entre os sábios do mundo e aqueles que são convertidos. Em outras palavras, Paulo está comparando os salvos com os perdidos. Então o que ele está querendo dizer aqui é simples e direto. A sabedoria de Deus, ela não começa na história. Como Platão que nasceu e morreu, como Aristóteles que nasceu e morreu. A sabedoria de Deus é eterna. O plano da salvação não foi uma coisa decidida no meio do caminho. Puxa, a humanidade não deu certo, vamos matar Jesus? Não. É um plano eterno. O Cordeiro, ele morreu antes da fundação do mundo. O plano da salvação, ele é um plano eterno de Deus para toda a humanidade. Essa é a sabedoria de Deus. Então é o seguinte, cara. Teleios. Maduros. Meninos tomam leite.
Homem comem alimentos sólidos. Para vocês maduros, essa é a diferença de salvos e não salvos, crentes e não crentes. Que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo crucificado. E ela é muito cara. E não começou ontem. É um plano eterno de Deus. A questão aqui que o apóstolo Paulo ele dá sequência é: nós não conhecemos a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é uma revelação divina aos homens, e ela só pode ser revelada e discernida espiritualmente. Então nós não conhecemos a Deus pela sabedoria humana. A sabedoria de Deus, ela é conhecida e discernida espiritualmente. O João Calvino, ele diz que nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. O conhecimento de Deus não é produto da investigação humana, mas da revelação divina. E ele está certo. Foi Deus quem quis se revelar para o homem. Foi o homem que descobriu quem era Deus. Então essa daqui é uma das falas de Paulo que talvez pegam mais os coríntios. Deixa eu falar para vocês. Nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Em segundo lugar, o conhecimento da verdadeira sabedoria. Como é que podemos conhecer essa sabedoria que nasceu na eternidade, que nasceu em Deus? O apóstolo Paulo diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. O homem não regenerado não conhece a sabedoria de Deus. É o que nós falamos, é uma sabedoria que só se discerne espiritualmente, irmão. Só quem nasce de novo pode ter acesso à sabedoria divina. E aí é como João capítulo 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que crê de todo o seu coração, que se converte, que entrega a vida a Cristo, ele entra pelos portais da graça. E a sabedoria divina é revelada, como está sendo revelada essa manhã a nós, através da palavra de Deus. Um detalhe maravilhoso do Evangelho. Paulo está dizendo que a ignorância espiritual é a causa de um imenso mal e também é a ocasião de um imenso bem. É a causa de um imenso mal porque eles crucificaram o Senhor da Glória, que foi uma terrível injustiça. Os muçulmanos, eles têm um livro que é o livro do profeta Jesus. E nesse livro do profeta Jesus, eles entendem ser tão inaceitável Jesus ser crucificado, que eles dizem que o crucificado é Judas. Eles não entendem o significado da cruz, óbvio. Porque para eles é uma terrível injustiça. E é uma terrível injustiça. Só que este mal, ele se torna um bem para todo aquele que crê. Por isso que nós devemos ser gratos. Por isso que a gente mensalmente faz a nossa Santa Ceia. A gente rememora a morte de Jesus. Porque foi pela morte de Jesus que nós tivemos vida. Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que a gente rememora este momento. A gente rememora porque Jesus morreu para a nossa salvação. Então, Paulo
ele diz isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você só consegue enxergar o natural, o material. Vocês não conseguem discernir o espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios. A minha pregação não consiste em massagem no ego de vocês, mas na morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos trouxe vida e vida em abundância. Terceiro lugar, os dons da sabedoria verdadeira. Paulo nos mostra os dons da verdadeira sabedoria. Ele diz que essa sabedoria é de Deus, é Jesus. O Filho de Deus conseguiu para nós dons tão maravilhosos que a percepção humana, através do seu olhar, da sua audição e do seu sentimento, nunca pode entender ou alcançar. Ela é uma revelação espiritual. Isso nos leva ao terceiro e último ponto dessa exposição. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra. A nossa salvação envolve a Trindade. O Evangelho inclui a escolha eterna e soberana do Pai, a morte vicária do Filho e a ação regeneradora do Espírito Santo. O que a percepção humana não pode alcançar, olhos, ouvidos, sentimento, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Por isso que os coríntios eles estavam tão engodados por essa ideia de dons espirituais. Como se os dons espirituais eles fossem dados para aqueles que fossem merecedores. Que quanto mais desenvolvido espiritualmente, mais dom eu tinha. A gente já viu isso num passado recente na igreja brasileira. Dizendo que quanto mais espiritual, mais dom você tem. E não tem nada a ver. Deus distribui os seus dons gratuitamente para aquilo que for útil. E os dons de Deus eles são distribuídos para que a comunidade possa fazer o trabalho do Evangelho. Não para engodar, não para encher uma pessoa de si. A glória não é nossa. A glória é de Deus. Amém? E agora nós vamos para os últimos versículos, que eu acho que eu já estou passando da hora, que diz: o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Versículos 10 a 16, que diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois ninguém conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo habita nos salvos. Que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo que nós não nos tornamos sábios na medida em que recebemos uma informação de fora para dentro. Nós tornamos sábios quando o Espírito Santo, o agente da verdadeira sabedoria, vem habitar em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos enxertados na videira. Nós somos contados como povo de Deus. Nós fazemos parte do censo dos cidadãos do reino de Deus. Lhe é dado o direito, o poder. Acho que esse é o único poder que nós temos. O poder de serem chamados
filhos de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, o Espírito sonda tanto os salvos quanto as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo não só habita nos crentes, mas o Espírito Santo também sonda os crentes e sonda semelhantemente as profundezas do ser de Deus. E o apóstolo Paulo ele faz uma comparação muito linda. Como é que o homem entenderá Deus? Como você pode entender Deus? Paulo diz que ninguém entende o homem, a não ser o Espírito que está dentro do homem. Eu olho para você e não consigo te entender, a não ser que você me fale. E ainda assim é possível que eu não te entenda. Mas o Espírito Santo de Deus conhece a todos nós. Por isso é revelada esta palavra aos Coríntios. Por isso essa rememoração daquilo que tinha sido ensinado e eles se perderam. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é quem ensina os salvos. O apóstolo Paulo escreve: o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. De que maneira o Espírito nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? A própria palavra de Deus, irmãos. Eu posso chegar aqui nesse estudo e começar a falar um monte de coisas. Que Deus ele vai usar esta palavra para te dar vitória, e você vai sair da segunda-feira, e você pode tirar sua máscara que o vírus não vai te pegar, e coisa do tipo aí. Essas doideiras que o povo fala. Só que quando você compara isso com a palavra de Deus, você não enxerga, você não acha base, você não acha sustentáculo, você não acha chão na palavra de Deus. Isso é o discernimento do ensinamento da palavra. Estamos aqui com a Bíblia aberta. Tudo que está sendo dito está sendo conferido com a palavra. Isso é discernir as coisas espirituais, irmãos. A palavra de Deus é a nossa base. É a regra de fé e prática que nós temos. E em quarto lugar, o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual, que é aquilo que nós chamamos de teleios. Que o apóstolo Paulo chama de teleios. A maturidade espiritual é o homem natural, ou seja, o homem não regenerado, ou seja, o homem sábio segundo esse mundo, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque é loucura. E não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Qual é a maturidade, irmãos? Por exemplo, um cientista ele pode não entender o evangelho e um analfabeto entender. Não é questão de habilidade ou ginástica mental. Não se trata de uma pessoa arguta, de mente atilada, com uma capacidade grande de discernir. Paulo está dizendo que o homem natural, o sábio segundo esse mundo, não entende as coisas de Deus porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E ele não as aceita porque os valores do evangelho são loucura para ele. O que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus exaltece, o mundo não dá valor. O evangelho é loucura para o mundo. Versículos 15, o Paulo fala: porém, um homem espiritual julga todas as coisas. A palavra julgar aqui fica um pouco confusa. A palavra julgar fica um pouco confusa porque, sobretudo quando diz no final do versículo, ele mesmo não é julgado por ninguém. Aí a pessoa vai dizer, então ninguém vai bater no peito e vai dizer assim, eu sou crente e não aceito que ninguém pode me julgar. Não é bem por aí que Paulo está te falando. Paulo está dizendo, a palavra julgar pode ser substituída por discernir. O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, discerne todas as coisas. A coisa do homem e as coisas do homem e as coisas de Deus. As coisas dessa vida e as coisas da eternidade. Paulo ele ainda conclui dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você tem tido dificuldade de entender as coisas de Deus, meu irmão, você precisa amadurecer no conhecimento da palavra de Deus. Era isso que Paulo estava dizendo para os coríntios, que eles eram imaturos.
e o caráter da pregação, Cristo crucificado, aliada ao poder de Deus, ela é literalmente a verdade revelada de Deus para todos nós. E o que nós precisamos para viver uma vida espiritual alicerçada na palavra e na fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu espero que não tenha passado muito tempo, que a gente tenha conseguido trazer ao conhecimento dos irmãos aquilo que o capítulo 2 quis dizer, de acordo com o que o pastor Hernanes Dias Lopes ele traz no seu livro. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Tem aí o espaço para que sejam feitas perguntas e respostas, e nós vamos responder as perguntas à medida do possível. Deixe aí a sua pergunta no chat e a gente vai responder as perguntas. Deus abençoe a todos e até uma próxima vez. Tchau, tchau.